Olá, sabe uma coisa que eu fico pensando? A gente, assim, intuitivamente, sabe que a paz é o objetivo. Uhum. Ninguém, em sã consciência, prefere a guerra, a briga, o conflito. Mas aí fica a pergunta: se todo mundo quer a paz, por que a violência parece ser uma resposta tão comum, quase um reflexo no nosso dia a dia? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar num conjunto de materiais que celebram o Dia da Não Violência, que é no dia 30 de janeiro, e que oferecem uma resposta surpreendente para essa pergunta. E é uma resposta que não vem do lugar mais óbvio, né? Exato, já adianto. A resposta não vem da sociologia ou da política. As fontes nos levam por um caminho bem específico, o da filosofia espírita kardecista, para entender a violência como um sintoma de algo muito mais profundo. É uma abordaia fascinante porque tira o foco do ato violento em si e o coloca na origem, sabe? No que está acontecendo dentro da pessoa. Isso. A proposta central do material que a gente analisou é que a não violência não é simplesmente um comportamento a ser aprendido, tipo uma regra de etiqueta. Não é algo superficial. De jeito nenhum. É, na verdade, uma consequência natural de um processo de amadurecimento interno. Nossa missão aqui é desvendar essa lógica e ver como ela se aplica, desde os grandes conflitos até, sei lá, a forma como a gente responde a uma fechada no trânsito. Certo, então vamos começar pelo básico. O que as fontes definem como violência, porque a primeira coisa que salta aos olhos é que o conceito é muito mais amplo do que a gente costuma pensar. Não é só agressão física, né? De jeito nenhum. O material detalha isso muito bem. Existe a violência verbal, que é aquela palavra calculada para ferir, para diminuir o outro. Uhum. Pensa num comentário maldoso numa rede social ou numa humilhação no ambiente de trabalho. Isso é violências. E tem a psicológica também, que é mais sutil, né? Sim, a manipulação, a chantagem emocional, aquele tratamento de silêncio que oprime e isola, e tem a violência moral, que é quando se ataca a divindade, os valores, a crença de alguém. Todas elas deixam cicatrizes e, muitas vezes, mais profundas que as físicas. E o material aponta para algo que talvez seja a forma mais comum de violência hoje em dia: a indiferença. Exato. Aquele ato de ver o sofrimento do outro, seja na rua ou no noticiário, e simplesmente virar o rosto, mudar de canal. Essa passividade, segundo as fontes, também é uma forma de agressão, porque ela valida a dor ao se recusar a reconhecê-la. Exato. E o ponto crucial que as fontes levantam é a inutilidade da violência como solução. Tem uma ideia ali que é muito forte. Responder ao ódio com mais ódio não resolve nada, só alimenta um ciclo vicioso. Perpetua o problema. Isso. A agressão gera retaliação, que gera mais agressão, é um motor de dor que não para. A única forma de quebrar esse ciclo, segundo essa visão, é escolher conscientemente uma resposta diferente. E essa escolha exige uma força que a gente não costuma associar à não violência. Normalmente a gente pensa em força como a capacidade de se impor, de dominar. Uhum. Mas aqui a verdadeira força, como diz o texto, está no equilíbrio, no autocontrole. É a força de não reagir, de respirar fundo antes de explodir. É uma força interna, não externa. É a capacidade de gerenciar os próprios impulsos. O que nos leva à grande questão que permeia todo o material. Que é, Se essa força interior é a chave para a não violência, como é que ela é cultivada? Como a gente desenvolve isso num mundo que, muitas vezes, parece recompensar justamente o contrário, o agressivo, o impositivo? pois é, e foi aqui que a análise me surpreendeu. Eu esperava uma resposta vinda da psicologia, talvez da filosofia clássica. Mas não. As fontes conectam essa questão diretamente ao desenvolvimento espiritual, sob a ótica do espiritismo. Como é que essa ponte é construída? A conexão é feita de uma forma muito direta. Nessa perspectiva, a violência não é vista como um simples defeito de caráter ou um mau comportamento. Certo. Ela é interpretada como um sintoma de maturidade espiritual. A lógica, baseada nos ensinamentos de Allan Kardec, que as fontes citam, é que o mal, incluindo a violência, nasce da ignorância e do orgulho. A pessoa age de forma agressiva porque ainda não compreende as leis mais profundas da vida, não desenvolveu a empatia
e está presa no próprio ego. Então, o ato violento seria um sinal externo de um desequilíbrio interno. Tipo uma febre da alma, indicando que algo não vai bem. Precisamente. E o oposto também é verdadeiro. O bem, a paz, a não violência nascem do conhecimento, da empatia, do amor. Quanto mais um espírito evolui e compreende seu lugar no universo e sua conexão com os outros, menos espaço sobra para agressividade. Entendi. A não violência se torna a resposta natural, não um esforço forçado. É aí que entra o conceito central de reforma íntima. Certo, a reforma íntima. A ideia de que a mudança do mundo começa dentro de cada um. Mas deixa eu ser advogada do diabo aqui. Essa visão não coloca um peso enorme no indivíduo? Ela não corre o risco de ignorar as causas sociais, sistêmicas da violência. A pobreza, a desigualdade, a falta de oportunidade, tudo isso gera violência. Como essa filosofia concilia a responsabilidade individual com esses fatores externos? Essa é uma pergunta excelente e fundamental. As fontes não ignoram os fatores sociais, mas os colocam como um reflexo do estado moral coletivo da humanidade. Como assim? A lógica é que uma sociedade desigual e violenta é o resultado da soma de milhões de individualidades ainda imperfeitas, egoístas, ignorantes. Ah, entendi. Portanto, a única maneira de curar o corpo social é curando as células que o compõem, os indivíduos. A reforma íntima não é uma fuga da responsabilidade social, mas a ferramenta primária para a transformação social. É um trabalho de base, sabe? Começa se consertando o próprio metro quadrado, para que, somado a outros, o mundo se transforme. Entendi. Então não é um ou isso ou aquilo, mas um isso para aquilo. A mudança de dentro para fora. E isso nos leva a uma frase do material que você mencionou no início e que eu acho que é o grande insight aqui. Qual delas? A não violência não é fraqueza, é maturidade espiritual. Vamos desempacotar isso. O que significa maturidade espiritual nesse contexto? Significa entender a lei de causa e efeito num nível profundo. O espírito imaturo age por impulso, busca a satisfação imediata do seu ego, da sua raiva, e não mede as consequências futuras de seus atos. Certo. Ele planta violência e, inevitavelmente, vai colher dor, seja nessa vida ou em outras, segundo essa doutrina. Já o espírito maduro tem uma visão de longo prazo. Ele compreende que a paciência, o perdão e o diálogo, embora pareçam mais difíceis no momento, são as sementes de uma colheita de paz e felicidade. É uma escolha inteligente, então. Exatamente. Não é apenas boazinha. É optar por evoluir pelo amor, que constrói, em vez de evoluir pela dor, que é o resultado inevitável da violência. Nossa, isso muda a perspectiva completamente. Deixa de ser uma obrigação moral e passa a ser uma estratégia de evolução. É fascinante. E o que eu achei muito eficaz no material é como ele pega essa ideia, que é bem densa, e a traduz para linguagens diferentes, mais acessíveis. Sim. A adaptação para o público jovem, por exemplo, é muito boa. Sim, eles sabem que a mensagem precisa ser direta e relevante para a realidade de cada um. Para um jovem, a ideia de maturidade espiritual pode soar abstrata. Então a mensagem é reformulada. Exato. Vou ler um trecho aqui. Ser não violento não é ser fraco, é ser consciente, é saber conversar em vez de atacar, pensar antes de reagir e respeitar mesmo quando discorda. É muito direto, prático. Sim. E a frase final é um verdadeiro chamado à ação. Paz também é atitude e começa em você. Isso tira a paz do pedestal dos grandes acordos mundiais e a coloca na mochila de cada um, sabe? Nas conversas no corredor da escola, na forma de interagir online. E essa mesma lógica é aplicada ao núcleo familiar. Se a paz é uma atitude que começa em cada um, o primeiro campo de treinamento, o nosso laboratório, é a nossa casa. É verdade. E, paradoxalmente, é muitas vezes o lugar mais difícil para praticar a paciência, não é? A convivência diária expõe nossas imperfeições. Com certeza. A teoria é fácil, mas na prática, quem nunca perdeu a paciência com o filho, com os pais, com o parceiro depois de um dia exaustivo? As fontes falam algo sobre como lidar com esse momento, com esse impulso que surge. Falam.
E o foco é sempre o exemplo. A orientação para as famílias é clara. Não adianta fazer um discurso sobre paz e ter um comportamento explosivo. Uhum. O material diz que o lar precisa ser um espaço de acolhimento e diálogo, onde o respeito fala mais alto que a irritação. A ideia é que uma criança que cresce vendo os pais resolverem conflitos com conversa e não com gritos ou punições agressivas, ela internaliza esse modelo. Ela aprende na prática que a não-violência é o caminho mais eficaz. É a ideia de plantar sementes de equilíbrio para o futuro. Uma família que pratica o diálogo está, na verdade, treinando cidadãos mais pacíficos para o mundo. E uma frase que me marcou foi: a violência nunca educa, nunca cura e nunca aproxima. Exato. Ela só gera medo e ressentimento. Sim. É a reforma íntima em escala familiar. Cada membro é convidado a observar e trabalhar as próprias impaciências para construir juntos um ambiente mais saudável. E para auxiliar nesse processo de internalização, de transformar a teoria em prática diária, as fontes até sugerem uma ferramenta, uma oração espírita pela paz. Sim, é um exemplo prático. É um exemplo de como criar um momento de pausa e reconexão com esse propósito. Tem um trecho curto aqui que é muito poderoso. Diz assim: Senhor da vida, ajuda-nos a silenciar a agressividade que ainda existe em nós. Que nossas palavras não firam, que nossos gestos não machuquem e que nossos pensamentos sejam instrumentos de paz. O que eu acho notável nessa oração é o reconhecimento da própria imperfeição. Não é uma declaração de eu sou pacífico, mas um pedido de ajuda. Ajuda-nos a silenciar a agressividade que ainda existe em nós. É verdade, tem essa humildade. Exato. É um reconhecimento humilde de que essa jornada de reforma íntima é um processo contínuo, que exige vigilância constante. Ok. Então, juntando todas as peças, o que tudo isso significa no final do dia? Na prática, para quem está nos ouvindo e pensando, tá, como eu aplico isso na segunda-feira de manhã? Significa que a não violência, por essa ótica, é uma escolha ativa, consciente, feita a cada momento. Não é um estado passivo de não fazer nada. É uma ação. É a ação de respirar fundo antes de buzinar com raiva. É a ação de tentar entender o ponto de vista de um colega de trabalho, mesmo discordando totalmente. É a ação de escolher uma palavra de apoio em vez de uma crítica destrutiva. Cada pequena escolha é uma semente. E isso nos leva de volta à lei de causa e efeito, que amarra todo o raciocínio das fontes, né? Colheremos aquilo que plantarmos. Violência gera violência, paz gera paz. Exatamente. Portanto, a conclusão do material é que escolher a não violência é, em última análise, um ato de inteligência espiritual. É a escolha mais lógica para quem busca a própria evolução e felicidade. É entender que, ao construir um ambiente de paz ao seu redor, você é o primeiro beneficiado. A transformação do mundo, nessa visão, não é uma utopia distante, mas um projeto prático que começa na próxima palavra que você escolher usar. Nossa, foi uma análise e tanto. Começamos com uma definição bem ampla de violência, que vai muito além do físico e inclui a indiferença, né? Sim. E aí, então, mergulhamos fundo nessa perspectiva específica do espiritismo kardecista, que redefine a não violência não como uma regra, mas como um sinal de maturidade espiritual, fruto de uma reforma íntima. E vimos como essa filosofia se desdobra em conselhos práticos para o dia a dia, para jovens e famílias, mostrando que a paz não é algo que se espera, mas algo que se constrói ativamente. Dentro de casa e principalmente. Dentro de nós mesmos. Uma jornada completa, do conceito abstrato à atitude concreta. Sim. E acho que tudo isso nos deixa com uma última provocação. Se a paz, como a gente viu nas fontes, começa com uma escolha consciente e com as sementes que cultivamos dentro de nós... E aqui fica a reflexão para levar consigo. A pergunta é, no piloto automático do dia a dia, que tipo de semente está sendo plantada com mais frequência? A semente da paciência ou a da irritação? A do diálogo ou a da agressão? Seja numa reunião de trabalho, na fila do supermercado ou numa conversa online. E a partir dessas sementes, qual colheita se pode realisticamente esperar?